Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O Reino de Deus. A desconexão da criação. Segunda-feira. Ler com oração. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é o ponto de conexão da criatura com o Criador. Nesta mensagem veremos os seguintes assuntos: a importância de Cristo como ponto de conexão entre a criatura e o Criador, o que motivou a rebelião e queda de Satanás, a experiência de Jó e como Deus quer trabalhar em nosso interior, o que representam os dois animais que Deus mostrou a Jó, Beemote e Leviatã, o segredo de ter uma vida perfeita, a importância de servir a Deus com um coração puro, sem querer obter vantagens ou posições de destaque, e por fim, o motivo de Deus, em seu plano eterno, ter criado o tempo e o que ele queria obter com isso. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação para entender essas palavras tão importantes. O autor do Evangelho de Mateus é o próprio Mateus, um publicano, um coletor de impostos da época. Por causa da crueldade, avareza e engano utilizados na cobrança de impostos, os publicanos eram classificados no mesmo nível dos pecadores. Ainda assim, querido leitor, Jesus, quando passou pela coletoria, disse a Mateus: "Segue-me", versículo 9. Ele então deixou tudo e seguiu o Senhor. Nosso Senhor Jesus possui um magnetismo espiritual muito grande. Ele exerce uma atração fantástica sobre todos, por isso nós o seguimos. O Evangelho de Mateus fala especificamente do reino. Na versão King James atualizada, há uma nota que diz: o objetivo principal do Evangelho segundo Mateus é relatar o seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Em outra nota lemos: o esboço geral de Mateus é: Cristo é Jeová, Deus encarnado para ser o Salvador Rei, que veio para estabelecer o reino dos céus, isto é, o governo celestial, salvando o seu povo do pecado, da rebelião, por meio de sua morte e ressurreição. Deus sabe usar cada pessoa de maneira apropriada. Ele usou Mateus, um coletor de impostos, alguém ligado ao governo, alguém que tinha noção de autoridade e do funcionamento de um reino. O reino de Deus representa o domínio de Deus desde a eternidade passada, passando pelo tempo até a eternidade futura. O tempo se inicia a partir do primeiro versículo de Gênesis. Muito tempo se passou, talvez bilhões de anos até nós surgirmos. Cremos que não estamos distantes do encerramento desta era. Deus encerrará o tempo quando chegar a Nova Jerusalém. Daí por diante haverá a eternidade futura que durará para todos sempre. Antes de se iniciar o tempo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, só existia Deus. Deus estava ali em sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, e vivia em absoluta harmonia e felicidade. Apesar de haver a trindade, há somente um Deus. Em essência, Deus é um só. Não há três deuses.
No universo só existia Deus. Assim, tudo que ele criou proveio de si mesmo. Ele é a origem de toda a criação. Ele não precisou buscar material em nenhum lugar. Antes criou tudo do nada, por meio de sua própria palavra. Quando o primeiro capítulo de Gênesis fala sobre criar, usa o verbo em hebraico bara, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que significa criar algo do nada. Deus criou este universo do nada. Tudo partiu dele. Antes de começar a criar, Deus colocou Cristo como centro de toda a criação. Por isso Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O termo subsistir, em grego, é sunistal, que significa um ponto que une todas as partes em um todo. Cristo é o centro de conexão de todas as coisas que Deus criou e nele tudo se torna um todo. Dessa forma, podemos entender que quando estiver conectada com Deus por meio de Cristo, toda a criação estará debaixo do reino de Deus, debaixo de sua autoridade e tudo funcionará perfeitamente. Pergunta de hoje: o que acontecerá quando todas as coisas estiverem debaixo do governo de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.